Nem a NASA explica. Nem a NASA, né, Adri? Não, gente. Com ele você tem assim, aceita, recebe as vibrações, mas não tenta entender. E eu sou um pouco assim também, né, Paty? Chique. Total. Mas vamos lá. Por que eu chamei a Adri? Primeiro que eu tava com saudade de ver a carinha dela. E segundo que Ai, assim, morrendo de saudade. já são 7h59, tem uma pessoa ali dizendo... Calma. É o diretor, é o diretor. É o diretor. É o diretor. É a Marlene Matos. Bora, que Marlene tá bolada. Mas, assim, do ponto de vista da constelação, né? Quando a gente começa a abrir o campo ali e a gente vê esse padrão, né, da falta de perdão, inclusive na família, eu queria que você falasse, dá uma pincelada que não dá muito tempo, né? Mas do ponto de vista da constelação, ou do seu ponto de vista como terapeuta, né, como psicóloga, o perdão, com a tua experiência. Eu vou falar sobre a visão sistêmica, porque para mim passou a fazer muito sentido, né? Então, dentro das constelações sistêmicas, a gente não usa a palavra perdão. É uma coisa diferente, por isso que eu falei, é diferente como é que a gente vê. E para mim faz muito sentido ter essa outra visão. Por quê? Porque quando eu falo em perdoar, e eu estou falando de relações entre iguais dentro da constelação sistêmica, quando eu me apodero do poder de ter eu perdoo você, eu estou me colocando num patamar maior que o outro. E que, na verdade, estamos todos na mesma situação. Exatamente. Então, quando eu passo a ter essa visão, e se aquilo aconteceu comigo, eu passo a não ter ou o papel de poder, sou poderoso e perdoo você, ou o papel de vítima, que eu, vida, aos céus, ao azar, o outro fez tudo aquilo para mim. Por quê? Porque dentro da constelação sistêmica, vamos pensar num casal. Né? Primeiro aspecto, você não se une com uma pessoa para um casamento, para uma relação, sem um motivo maior. Então, as pessoas acham que se unem por amor, e tem outras coisas envolvidas aí, que a principal delas dentro da visão sistêmica é a cura. Sua cura da sua alma e a cura da alma da sua família. Então, eu estou a serviço do outro, né? Então, aquela pessoa é a pessoa certa para me trazer os aprendizados que eu preciso. Pausa. Gominho, você lembra que eu te falei? Eu acho que foi em off. Eu não sei se foi na live. Foi na Qual o meu papel, de repente eu escolhi. Aí você falou, Deus me livre! Deus que me defenderá, Adri. Você lembra? Eu falei isso, Adri, semana passada. Quer dizer, semana passada, que dia que foi? Mas eu falei exatamente isso. Estar a serviço do outro, da sua cura, né, Adri? E a serviço do outro. Então, a constelação sistêmica, uma coisa que precisa se entender de constelação sistêmica, ela não trabalha em cima da consciência individual, ela trabalha em cima da consciência do sistema que você está inserido. E ali você tem 3 princípios, que aí é papo, eu não vou entrar aqui, né? Nesse momento. Então, assim, eu preciso extrapolar esse certo e errado, bom e mal, porque isso pertence a esse primeiro nível de consciência, o nível de consciência que rege o meu dia a dia na sociedade. E eu vou para um nível de consciência cada vez maior. A constelação sistêmica atinge vários níveis de consciência. Então, para que eu chegue a entender que um está a serviço do outro, eu não posso enxergar aquilo com esse nível de consciência mais raso, porque senão eu não vou entender. Então, eu preciso extrapolar isso e entender a cura que esta relação está trazendo para mim e para o meu sistema. Então, eu tenho uma frase do meu mestre que eu nunca mais esqueci. Então, eu estava falando de relações afetivas. Anjos não se relacionam com demônios. Então, por exemplo, a mulher foi traída ou o homem foi traído. Pausa, Adri, aquele momento que você faz assim. É lindo isso, porque é atração. Veio para o teu campo por uma razão. Vamos embora, vamos lá. Veio para o teu campo por uma razão de cura. Então, assim, anjos não se relacionam com demônios
Então, vamos pegar, a mulher foi traída, que eu acho que o seu público aqui tem muito mais mulher, eu vou usar aí, mas não que as mulheres não traiam, gente, a gente que trabalha em bastidor, a gente sabe, né? Bastante. E nada, então, cada um na sua, né, Dri? Cada um na sua história, cada um no seu processo. Eu não estou aqui julgando, eu estou entendendo o que aquela alma, e vou ajudar aquela alma a entender o que ela precisa aprender com todo aquele processo. Então, assim, ela tem que sair desse papel de vítima, ou o outro sair desse pedestal, porque anjos não se relacionam com demônios. Eu me coloco como um igual e entendo a minha parte que levou a este processo. Então, e aí quando eu não falo de perdão, eu falo do quê? Eu sinto muito pela minha parte e deixo você com a sua parte. Então, essa é a grande diferença da constelação, essa profundidade. Porque nenhuma relação que que chega ao processo de traição, não houve parte sua que precisava ou que levou a isso também, né? Então, eu preciso entender, eu fui casada e quando eu me separei, eu trabalhei muito para entender a minha parte. Então, não é você pegar tudo para você e nem você jogar tudo para o outro. Né? É por isso que não tem o perdão dentro da constelação sistêmica. Né? Então, eu pego a minha parte. E aí eu vou trabalhar a minha parte. E eu vou ser melhor e fazer diferente, e agir diferente, e pensar diferente a partir daquela experiência. Eu queria perguntar uma coisa, mas eu acho que vai estender muito. São 8h05. Vem cá, semana que vem vamos fazer essa live juntos, nós três? Vamos. Não, mas peraí, dá tempo. Semana que vem é dia 5 já, não é? Eu ia entrar num buraco, eu ia entrar num labirinto do fauno. Não, mas pergunta, eu respondo rapidamente, se der. Drizinha, e em casos, por exemplo, de casais, de que o cara bate na mulher, ou estupra e abusa, na constelação, como é que funciona esse pensamento? E aí? É o mesmo processo. Existe um processo de cura. Então, só para resumir, e a gente pode trabalhar uma live sobre isso, mas eu vou jogar até para as pessoas virem assistir a live quando a gente marcar, mas esses processos de agressividade dentro da relação, existe uma pessoa que traz no seu sistema uma pulsão de morte e quer que o outro cumpra isso. E o outro traz dentro do seu sistema uma pulsão de agressividade, desrespeito pelo feminino, que é chave e fechadura. Então, um lado quer morrer inconscientemente e o outro tem essa agressividade toda. Então, coisas que eu preciso aprender. E como é que eu me libero? Eu entendendo essa bagagem que eu tenho de pulsão de morte, para que eu não tenha esse tipo de relacionamento, que muitas pessoas chamam de relacionamento tóxico, etc. Mas é só a partir do processo de autoconhecimento. Então, gente, eu mega resumiu a resposta. Não, sim. Mas ficou claro. Não, foi aquilo que eu falei do centro espírita, que quando a pessoa fala, mas eu fui abusada sexualmente. E a resposta, mesmo sendo uma visão espírita, é exatamente essa, sistêmica. Ele disse, foi você que atraiu isso para você aprender isso. E ela se ofendeu absurdamente, ela levantou, fez um barraco. E na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, caraca. É porque está na consciência individual. A gente tem que tomar cuidado, porque a constelação ela tem um nível de profundidade absurdo e as pessoas não estão, às vezes, preparadas. E eu tenho amiga que fala assim, não, Adriana, mas fala da minha vida. Não vou falar, porque você não está preparada para ouvir ainda. Né? Você precisa caminhar um pouquinho mais. Então, a gente vai dando, aos poucos, os pitacos, assim, né? No sentido de... Porque é difícil entender. Por quê? Porque quando eu sou abusada, é uma situação difícil, gente. É um destino difícil que você tem para cumprir. Esse sábado eu fiz uma constelação rapidinho. Vai, manda. Esse sábado eu fiz uma constelação de abuso. Na verdade, é uma mulher linda e ela veio me colocar, ela colocou para mim por que ela só escolhe relacionamentos
Ai, que bom, ele foi andar na praia. Manda ele fazer 2 quilômetros. Não sei se ele passou na praia. Não, ele tá vendo o mar, para ver Tá de camisa azul, não tá? Não, ele tá vendo porque começou a ventar e tá dando onda. Então ele já pega o binóculo e vai ficar... Não, aí a questão dessa moça que eu fiz no sábado era por que eu só me entrego a pessoas indisponíveis? Eu imagino que eu esteja indisponível. E aí a gente começou o trabalho e nitidamente me vinha a sensação da representante do bloqueio, né, de abuso sexual. Aí, e a moça completamente conectada, né, na dinâmica do como você. E eu virei para ela e falei assim, você já sofreu abuso, né? Você tem lembrança de sofrimento de abuso? Ela falou quase. Ela falou quase. E aí eu comecei a fazer o trabalho e ela tava... E aí eu comecei a limpar com EFT. Porque eu, hoje em dia, na constelação, eu lido trauma de abuso com EFT. Porque deu um plus absurdo no aquietamento da alma. E aí eu comecei a fazer EFT na representante que tinha sido abusada. Mas eu envolvi toda a sala e envolvi a pessoa que estava sendo constelada. E ela, a pessoa que estava sendo constelada e a pessoa abusada, relatavam exatamente no mesmo momento as dores iguais. Era na garganta, era algo... Então, tudo que ela descrevia em termos de textura, cor, intensidade, era exatamente igual. Então, essa pessoa, se não limpa isto, ela veio para cá para trazer à tona algo do sistema familiar dela. E é muito comum que essas dificuldades que ela passa, ela não perceber que tem a ver com esse processo de cura. Então é isso. Senão, gente, eu vou ficar dando muito exemplo, mas é isso. Não, ou seja, toma que é teu... É mais ou menos isso, entendeu? Não, mas eu acho que a gente pode tentar fazer uma live para falar mais disso, porque eu acho que é um assunto delicado, mas eu acho que é interessante falar. O pessoal perguntou o que é FT. Não, eu não consegui escrever. É E, letra E, ou E, dependendo de onde você estiver no Brasil, EFT. Emotional Freedom Technique, é uma técnica de liberação emocional. E você sabe que eu já participei de uma constelação que a gente, ao invés, eu não tinha EFT ainda, eu fiz Theta Healing dentro da constelação, e são técnicas, dinâmicas muito parecidas, né, que trabalham no campo. E é isso, e meu pai, se estivesse vivo, ele faria, pare o Matheus que o balance. O que vem para nós é porque é nosso. E isso é algo que a gente não está preparado, às vezes, para falar, Ué, foi o que eu falei no começo da live, por quê? Você é santa? Você veio passear aqui só para tirar onda? Né, Dri? É que são dores muito profundas. Não, né? Óbvio, né? Mas... são dores muito profundas, mas o primeiro passo para a cura é você acessar essa dor, que é o que a Paty sempre faz. Eu estou sempre acompanhando o que ela fala, né? Ela sempre fala, né? Você precisa acessar essa dor, você precisa acessar essa dificuldade. Essa dificuldade não está ali à toa. E dentro das constelações sistêmicas, às vezes você nem teve uma experiência específica na sua vida, mas você está conectado com o que a gente chama de sentimento adotado, né? O sentimento adotado faz com que você sinta em você dores, angústias, medos de alguém que você precisa reinserir no seu sistema, né? Eu fiz, por exemplo... assim, não é lindo, mas é muito profundo. É muito profundo. É muito profundo. Outro tema maravilhoso, e eu tive esse fim de semana também uma constelação, foi sobre doenças autoimunes. Uau! Que normalmente tem a ver com alguém excluído. Da família, né? Então, a doença, como eu falei das situações, a doença é a alma gritando para ser curada. Você não ouviu os sinais antes. Então, por exemplo, eu estou com um processo de câncer de pele. Terça-feira eu vou tirar mais um câncer de pele. E eu acaricio o meu câncer de pele e olho assim, para quem eu devo olhar, quem eu devo ver. E eu sou uma pessoa abençoada por ter esse câncer de pele, por ser uma forma menos agressiva. Quando eu tenho na história da minha família, meu pai que morreu de câncer, teve no cérebro, o pai dele morreu de câncer. Então, assim, quando eu recebo
esse presente. Aí eu me emociono, porque eu sou abençoada de ter tido esse câncer de pele. As pessoas acham estranho, mas é tudo que a gente apresenta, esses sintomas que a gente apresenta, vivências que a gente apresenta, é um aprendizado, né? Então, é presente para você como alma sair daqui uma alma melhor, sair daqui dessa terra, né? Porque isso aqui é uma passagem. Então, e aí cai por água abaixo a vitimização, cai por água abaixo uma série de outros processos. Gente, a constelação é muito profunda, assim, eu sou louca apaixonada, né? Não é muito. Trabalho com isso. Eu vejo o quanto ela vai nos lugares que a gente realmente não está. Não está preparado, não tem a mínima ideia, não tem, mas Ah, olha a Inalda. Vocês acreditam? Cíntia Manici, você é bonita. Oi, Cíntia. Dri e Paty, vocês acreditam que em quanto tempo vai ser mais uma realidade de cura no Brasil, no mundo? A constelação, vocês acham que em algum tempo vai ser uma coisa real? A constelação já foi aprovada. Não, as pessoas estão fazendo em massa, sabe? Tipo, no SUS vai ter. Tipo assim, vocês acham que... Tem, é isso que eu estou falando. Já está aprovado. Isso, ó, o meu amigo, que foi a primeira pessoa com quem eu tive constelação, ele começou a fazer um trabalho, ele é advogado, ele começou a fazer um trabalho lindíssimo com alienação parental. E já está aprovado há muito tempo, né, Dri? Há quanto tempo que já está? O direito sistêmico foi iniciado pelo meu amigo Sam Stork, né? No Brasil e no mundo. A gente se formou juntos, a gente frequentou as aulas na mesma época. Então, tem muitas varas. Eu tenho, por exemplo, eu fui convidada pela OAB para dar palestra na OAB. E isso já tem comissão de direito sistêmico em várias OABs. Então, o SUS já está aprovado como técnica eu não sei exatamente o escopo do que é usado, mas Você ia falar? Não, tô lendo os comentários. Nem também tô procurando. É que você fez assim, ela vai falar. Desculpa, é o Frederico Ciongoli, que é meu amigo. O Fred é meu querido também, conheço. Mas fala. Conheço o Fred. O Fred é advogado, o Fred é astrólogo, o Fred também astrólogo, a gente também é tudo da mesma época, gente. Esse povo assim das antigas. Conheço, gosto muito do Fred. Mas já tá. Agora, você imagina que eu comecei a trabalhar com constelação em janeiro de 2009, foi 2 anos de formação. Então, eu entrei em contato em 2006, fiz a formação em 2007, 2008, comecei a trabalhar em 2009. Ninguém falava ainda de constelação. Então, é algo que eu sinto que isso está muito melhor do que quando eu comecei. É como se eu fosse pegando um machado e abrindo caminho mesmo, essas pessoas mais antigas. Mas eu acho que não tem volta para a constelação, porque é uma técnica que eu acho que deveria ter matérias específicas dentro da faculdade de psicologia, por exemplo. Os psicólogos deveriam sair formados como consteladores, porque é uma técnica... Eu sou psicóloga de formação, mas é uma técnica que agrega tanto, é uma técnica tão profunda. Qualquer pessoa com uma visão sistêmica não tem mais como olhar a vida e as relações da mesma forma, né? Por isso que eu criei o curso do Spiritual Thinking, que era para expandir mais essa visão sistêmica, esse entendimento para as pessoas que não necessariamente querem trabalhar com isso. Mas muda tudo. Quando eu passo a ter essa visão sistêmica, muda tudo. Bom, pessoal... Mara, Resumindo, toma que é teu. Vamos olhar com isso com amorosidade, com profundidade, com responsabilidade antes de qualquer coisa. Por isso que assim, eu sei que às vezes eu sou repetitiva, é um processo doloroso, como a Adri falou, às vezes demora, mas hoje, né, pelo fato da gente ter internet, a gente já tem que muitos desses ensinamentos, tirando assim a forma como o Hellinger trouxe, tem muita coisa que os egípcios usavam, tá? Mas a gente está tendo essa oportunidade de trazer novamente à tona com técnicas diferenciadas daquela mesmice, de a gente sair do nosso lugar, expandir e olhar com amorosidade
e com respeito, porque afinal de contas é a nossa vida. Só que a minha vida não está atrelada, eu não estou sozinha nesse planeta, né? Eu tenho que, antes de mais nada, sempre olhar para os meus antecedentes, né, os meus ancestrais. E assim, se não fosse por eles, eu não estava aqui. Isso é básico, é simples. Então, só esse olhar já faz com que eu tenha que perdoar. Mas estou usando essa palavra perdoar porque... Não, você pode usar. Eu só trouxe a Não. visão sistêmica. A pessoa tem que ver o que cabe para ela, né? Esse perdão, porque assim, todo mundo que não tem conhecimento, por isso que eu, assim, tem mais assunto aqui de outras técnicas como enxergam o perdão. Só que na hora que eu falei, quando a gente olha a constelação, eu falei, cadê a Adri? Será que a Adri vai entrar hoje? E graças a Deus eu estava aí, para a gente entender como é que o perdão é visto do ponto de vista religioso, do ponto de vista da constelação, do ponto de vista do mundão, para a gente entender o que é isso, o que a gente vai fazer com isso, como isso afeta nos corpos sutis. Porque assim, eu tenho que perdoar, porque quando eu falo eu perdoei, automaticamente eu sou superior, eu estou num nível espiritualizado muito maior, porque eu sei perdoar, gente. Oi, para. Não é por aí. Mesmo. Mas, enfim, enquanto a gente acredita que eu preciso perdoar, beleza, já é um início. Já é um começo, mas assim, para uma meu Deus do céu, movimentação. essa live tinha que acabar e ia estar me vindo pergunta. Ok, quando eu faço isso, eu me boto no patamar acima, então não é assim que a banda toca. Mas aí também, qual seria a solução? Por exemplo, eu sou uma pessoa, Dri, que eu deixo pra lá mesmo, num ponto de... E aí, qual é achar essa linha tênue de não se achar muito soberano para perdoar e também não deixar pra lá tanto assim, porque fica resquícios, né? Então, eu acho que quando você usa essa palavra perdão, o que eu acho que a gente associa, eu acho que assim, tem uma coisa que traz um entendimento se eu associar a palavra perdão com liberação, né? Eu gosto muito disso. Então, assim, eu escolho conscientemente liberar, entender o que aconteceu no sentido de o outro, a história do outro, e eu me libero, porque quando eu fico, e eu acho que é isso que tá muito intrínseco na palavra, eu vou perdoar, que se eu não perdoo, eu fico ruminando e me intoxicando com uma situação que aconteceu e que eu respondi de determinada forma, o outro respondeu de determinada forma, porque cada um de nós estamos num nível aí de desenvolvimento de espiritualidade. Então, quando eu vejo você falando isso, tem dois aspectos. Ou, que eu acho que não é o seu caso, mas que existe. Eu sou tão bom e eu desprezo qualquer coisa que venha do outro. Eu não acho que seja esse o seu caso. Mas eu escolho não alimentar isso em mim. Não, você falou agora né? Que é a liberação. Bateu com o que eu sinto, que é o liberar essa emoção de mim, é isso. Não é um perdão, é liberar de mim essa energia. Assim, eu libero, não quero, é isso. Exatamente. Fica atrelado, gente. Fica ali uma relação aí. É que nem. Sabe quando você estica o elástico? Ah, eu perdoei, mas tem uma pontinha, que nem unha quando quebra. Você fica com aquela parte pegando. Você encosta, sempre vai ter algo ligado. E quando a gente fala do ponto de vista energético, que é um furo na sua energia. Tá ali o seu campo vibracional. Se fosse uma bolha, tem um furo. Entendeu? Fica vazando energia e o seu foco muda. Tudo assim, é isso. Toma que é teu. O que você vai fazer sobre isso? E o que parte você teve nesse processo? Porque não chegou para você de graça. E é isso, é só isso. Falar assim, olha, eu entendo que eu não agi da melhor forma possível, mas não vou ficar conectada com isso. E eu posso até expressar. Eu revi a história, você pode até expressar. Eu revi o que aconteceu com a gente e talvez eu não tenha me expressado direito, por exemplo, que desencadeou isso em você, né? Ok, então eu estou falando, sinto muito pela minha parte que desencadeou isso, e aí você está completamente solto, né? Mas não é um sinto muito da boca para fora, é um sinto muito genuíno, Sim. Porque daí você não amarra. Não estou dizendo que esse é um processo fácil, tem coisas que são mais fáceis, outras mais difíceis de você fazer esse processo.
Mas vai usando as técnicas, gente. E Vai sabe usando. uma que é super famosa aí, mas que as pessoas falam assim, será que funciona mesmo? O Ho'oponopono, que é tão fácil de acessar, mesmo que você fale assim, eu não acredito, eu estou falando, quando você usa a palavra como um mantra, toda palavra tem uma vibração. Então, se você pega aquilo e começa a exercitar, eu conheço várias pessoas que no começo falavam assim, ai, que chato ter que ficar fazendo. Eu falei, não, se conecte com o que você está fazendo. Primeiro de tudo, estar presente. E começa a fazer o Ho'oponopono. Várias pessoas falaram, eu depois de um mês que estava fazendo, eu comecei porque é vibracional. É uma outra... É mantra, né? É mantra de cura. Tá mudando. Agora, eu não usaria dentro do Ho'oponopono, por exemplo, a palavra eu me perdoo, eu me libero. Eu usaria eu me libero. Sim, perfeito. Né? Então, por quê? Porque a minha cabeça já está com a visão sistêmica, né? E tem outra pitadinha, só para a gente finalizar, com não tanto do amor. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então vai fazendo, que uma hora vai. E outra coisa, eu acho. só para complementar, uma vez falaram assim, não, porque eu fiz um monte de técnica, nada funcionou. Peraí. Tudo isso, no teu caminho, foram talvez experiências que você teve, que começaram a moldar, para quando chega numa constelação, aquilo, buf. Então, não é que a outra técnica não funcionou. Foi um processo que você teve, necessário, escolhido, atraído por você, e que, de repente, você cai na mão de um terapeuta, de um psicólogo, que fala uma coisa e você vira a chave. Então, ninguém presta antes, só você que presta. Não é assim. É um processo. É um processo. O processo de cura é processo, gente. Ninguém faz mágica, né? A constelação não faz mágica. Isso, ninguém faz. Aliás, ninguém faz mágica, né? Então, assim, mesmo a constelação sistêmica que traz esses aspectos tão profundos, que movimenta efetivamente a energia, existe a parte da pessoa de tomar aquilo para ela. Exato. Então, por exemplo, essa pessoa que apareceu o abuso, ela pode falar, nossa, não é o que aconteceu, ela realmente sentiu tudo, mas ela pode falar assim, isso é uma grande besteira, eu vim resolver uma coisa e saiu outra. Não, mas saiu a causa. E aí eu tenho que, na minha parte, entender e honrar essa ancestralidade que eu sinto em mim, né? E aí é parte dela. É parte do exercício dela dentro do processo de cura dela. E só para fechar, Adri, que eu acho super interessante, quando eu comecei a participar, que era tudo muito novo, quantas vezes eu fui constelada, que eu ia para um tema e saía um negócio nada a ver. E aí, às vezes eu falava assim, gente, mas não é isso que eu quero ver. Não, é isso que eu preciso ver. Entendi. Né? Eu falava, a gente não manipula o campo. É muito interessante tudo isso. Eu quero fazer, Tri, eu preciso fazer real. Todo mundo que precisava fazer. Do seu lado. Comigo você pode fazer, claro, a gente pode. Aliás, eu posso ir para Bahia constelar você. Mas a Paty está aí do seu lado, super, hiper, mega confiante. Não, mas de constelação, faz as duas. É isso que eu ia falar. Eu acho que, aliás, na nossa viagem, né? Aliás, pessoal, respondam. Vou te falar uma coisa. Eu sou assim, animada, legal, mas se você puxar, meu amor, essas cargas da minha família, querida, é babado. É tipo assim. Gominho, segue o meu perfil, eu não sei se você segue, mas tem muito conteúdo de constelação, de você estar interessado em me limpar mesmo. Em aprofundar algumas coisas, né? Tem muito conteúdo de constelação. Ai, eu acho que pode te ajudar. Até que eu vá aí. Eu vou comprar um monte de papel higiênico, lencinho úmido, a gente vai se limpar, shampoo, a gente vai ficar cheirosa. Gente, eu preciso ir porque tem alguém aqui, mas enfim. Beijo, Drica, obrigada. Que delícia. Já estamos no nosso pra tirar foto, eu quero foto. Quem vai tirar foto? Eu quero foto. Pera, calma. Tá vendo? Comentário, calma, é um processo, tá? Gente, essa live vai ficar salva no Instagram da Patrícia, viu, gente? Viva Leve, @VivaLeve com 2 L's. Não, e assim, eu confesso aqui no meu processo, eu sei como tirar os comentários, eu apertei todos os botões até eu acertar os... Vamos lá, tira a foto da gente. Eu vou tirar a foto aqui, ó. Vamos lá, Daisy.
Ai, peraí, deixa eu dar uma penteada. Não, gente, eu tava com o cabelo todo arrumado, juro por Deus. E olha meu olho de quem saiu da cama Não, agora. eu Porque juro, eu acordei eu tava às de batom. 5h30, mas Não deu eu certo. dormi de Mas novo a vida hoje. como ela, mas eu tô de vestidinho novo da Rosa Rangel, que é uma lojinha bem massa que tem aqui na Praia do Forte, mas enfim, vamos lá. Gente, beijo! Olha lá, um dois. Beijo. Amei, gente. Gominho, amei. Paty, amei. E a gente Beijo! precisa, gente. Dri, a gente precisa já começar a tricotar o manual. Paty, vamos conversar do Manuel Vamos lá. conversar do Manuel. Sabe quem é? Manuel é um manual, não é uma pessoa. O manual de helpers que a gente tá falando. Eu tô criando, a Dri, eu falei, Dri, venha. Você, Vamos lá, mas enfim. E Beijo. a dica do dia de coisa é o Green Mandarin, para que as pessoas que, ó, esse cheirinho tá massa, maravilhoso. Eu achei na minha casa, não sei que casa, um de orange. Eu não sei nem para que serve, não sei quem deixou. Assim, Depois a gente conversa. Alegria, todo cítrico ele dá um up. Agora, esse exclusivamente para crianças assim bem rebeldinhas, que estão bem. Esse aqui é massa. Todo óleo cítrico dá um up. O óleo de laranja, a gente nem poderia usar muito laranja, Dri. Não, mas deixaram, eu não sei quem deixou e não sei nem qual das casas que eu tô morando deixaram, eu já não lembro mais. Um beijo. Beijo! Fica com Deus. Beijo. Amo vocês. Vamos lá.